As lojas americanas foram fundadas em 1929 pelos americanos John Lee, Glenn Madison, James Marshall e Badson Bodger, que partiram dos Estados Unidos em direção à capital da Argentina, com o objetivo de abrir uma nova loja no estilo 5 and 10 cents, lojas que vendiam mercadorias de 5 e 10 centavos. A ideia era lançar uma nova loja aqui na América do Sul com preços mais baixos, no modelo de negócio que já fazia sucesso nos Estados Unidos e em toda a Europa. No navio em que viajavam, por ironia do destino, acabaram conhecendo o brasileiro Aquino Salles e o austríaco Max Landsmann, que os convidaram para conhecer o Rio de Janeiro. Na visita ao Brasil, os americanos perceberam que o lugar era terra fértil para instalar uma nova loja, porque a maioria das lojas que havia não era destinada ao público de classe média que tinha salário modesto. Foi assim que decidiram que o Rio de Janeiro era a cidade perfeita para lançar um novo empreendimento. Uma loja de preços baixos para atender aquela população esquecida e que vendesse vários tipos de mercadorias. Eles desejavam oferecer uma maior variedade de produtos a preço mais acessível. Assim, em 1929, inauguraram a primeira loja americana em Niterói, com o slogan "Nada além de R$2.000". O negócio deu tão certo que no fim do primeiro ano já eram 4 lojas instaladas, sendo 3 no Rio e uma em São Paulo. 11 anos depois do primeiro empreendimento, a empresa fez um IPO, abrindo seu capital na Bolsa de Valores, dando oportunidades para novos investidores. Dessa forma, as lojas americanas se tornou a gigante que conhecemos hoje. Em 2022, era a 5ª maior varejista em faturamento do mercado brasileiro, perdendo apenas para o Carrefour, Açaí, Magazine Luiza e Via. São milhares de produtos entregues anualmente. Em julho do mesmo ano, tinha um valor de mercado estimado em 12 bilhões de reais, mas chegou a valer 10 vezes mais na metade de 2020, durante o pico das ações. Mas em janeiro deste ano, uma notícia abalou as estruturas da gigante americana. O diretor executivo Sérgio Rial e o diretor financeiro André Covre, que foram empossados no cargos no início do mês, renunciaram após a descoberta de inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões nos balanços da empresa. Mas esse não é o único episódio traumático na história da varejista. Nos anos primórdios da história, já houve problemas com as finanças, e durante essa última década, a empresa já vem sofrendo os rombos e prejuízos financeiros que podem significar um declínio. Mas qual será o futuro das lojas americanas diante desse grande problema que está acontecendo? E o que pode ter causado o tamanho rombo nos caixas da empresa? Para você entender o que está acontecendo com as lojas americanas, você precisa saber que depois que eles abriram capital na Bolsa de Valores em 1940, com os novos investimentos eles conseguiram ampliar a rede de lojas no Brasil. E nessa época, muitas lojas foram abertas pelo país. E seu ligeiro sucesso se dava ao fato pela variedade de produtos em seu catálogo com preços lá embaixo. Mas depois de um certo tempo, o negócio já não ia tão bem. Novas lojas e empresas começaram a vir para o Brasil, e as americanas não apresentou nenhum upgrade em seu modelo de negócio. Dessa forma, o negócio começou a ficar esquecido, e assim começavam os primeiros problemas financeiros da varejista. E foi nessa oportunidade que na década de 80 o Banco Garantia, comandado por Jorge Paulo Lema, que procurava empresas à beira de falência ou com finanças comprometidas, teve a oportunidade de comprar uma boa parte das ações das lojas americanas. Com esse feito, a varejista agora estava sob nova direção e sendo controlada pelo executivo do Banco Garantia, Carlos Alberto Sicupira, que havia sido nomeado para gerenciar a empresa. Sicupira, a princípio, receberia 10% do salário que recebia no banco, mas se conseguisse transformar as americanas, que andavam com situação meio ruim, receberia bonificações em uma porcentagem das ações. Logo quando assumiu a gestão, descobriu diversas incoerências nas finanças da loja. Enquanto os lucros se mantinham, os gastos aumentavam. Havia até um planejamento para a construção de uma nova sede da empresa. Quando o executivo descobriu, cancelou a construção e fez uma reforma no time de funcionários da companhia. Na época, cerca de 7 mil funcionários, que somava 40% da equipe de colaboradores, foram demitidos. Alguns executivos da companhia não receberam muito bem as mudanças feitas por Sicupira, pois a reforma alterava até mesmo os salários dos funcionários da empresa, mas se não fosse assim, a empresa jamais poderia ir muito longe. Mas o tempo foi passando e apesar dos primeiros perrengues causados pela má gestão financeira, as lojas americanas estavam em pleno crescimento. Em 1998, as americanas começaram a trabalhar como mercadista. Foram diversas lojas criadas para funcionários como supermercado, estratégia elaborada para atingir todas as camadas do mercado brasileiro. Em 99, foi criado o Americanas.com, que focava em vender produtos na internet.
Na época, se tornou a primeira grande varejista do mercado a vender online e depois criou o Americanas Express, que vendia a lista dos produtos mais procurados nas suas lojas tradicionais. E dos anos 90 para cá, as Americanas têm passado por reformas e expandido seus horizontes, várias parcerias e fusões que conhecemos hoje na internet, novas formas de trabalhar e vender, sustentaram até aqui essa gigante do varejo. Mas durante a segunda quinzena de fevereiro de 2022, as Americanas foi alvo de um ataque cibernético que correspondeu a um enorme prejuízo para a companhia. Durante os 4 dias que seus sites ficaram fora do ar, as Americanas teve um prejuízo que chegou a quase 3,5 bilhões de acordo com o levantamento feito pela Economática. O ataque hacker trouxe prejuízo para toda a empresa, com receita direta e com imagem e reputação. No caso das Americanas, até a sua volta total ao ar, a empresa perdeu 12% do valor de mercado na época. E esse acontecimento poderia ser apenas um aviso para o que estava por vir quase um ano depois. A notícia que mexeu com o mercado financeiro agora, em janeiro de 2023, diferente das outras vezes, pode significar o fim da grande varejista. O ex-CEO Sérgio Rial disse que o rombo se deu por inconsistências no balanço da empresa, que não teriam começado agora, mas já se arrastavam por cerca de 7 a 9 anos. Segundo Rial, pagamentos a fornecedores eram antecipados contraindo dívida com os bancos, operação conhecida no mundo da contabilidade como risco sacado, mas que não eram contabilizados como dívida bancária, o que inflaria o lucro. Como a empresa possui capital aberto na bolsa, as ações chegaram a cair quase 90% no dia do leilão, o que pesa ainda mais na situação das Americanas. E depois de admitir uma inconsistência contábil de 20 bilhões, as Americanas pediram uma proteção à justiça para evitar a antecipação de vencimento de dívidas, que, segundo a companhia, somam 40 bilhões de reais. O número corresponde à soma dos 20 bilhões exposto pelo ex-CEO, mais a dívida bruta da companhia. Mas a grande questão é que um valor tão alto é impossível de passar desapercebido no caixa de qualquer empresa. Isso é um claro sinal de que algo errado não está certo. Se você tem uma empresa, seja ela qual for, não se importaria em monitorar o caixa da empresa? E a pergunta que não quer calar: por que somente agora foi descoberto o tamanho prejuízo? A gestão passada não viu nada? E quanto aos sócios e chefões das Americanas, Paulo Lema, Carlos Sicupira e Marcel Teles, que deveriam estar a par de tudo o que acontece na empresa, se não sabiam, são mais um dos incompetentes que já fizeram parte das Americanas. Mas será que o grande problema é a falta de profissionais competentes e honestos o suficiente para gerir a empresa? Essa é uma resposta a considerar. Diferente da história de outras empresas do mesmo ramo, as Americanas, desde que começou, vem sofrendo com a sua administração. Apesar do alto lucro nas vendas das lojas físicas e online, não existe caixa que aguente péssima gestão e o prejuízo com ataques cibernéticos. E eu não estou dizendo que todos que trabalham na empresa são incompetentes, até porque a empresa chegou onde chegou por competência e trabalho em equipe. Mas e você, o que acha disso? Deixe aqui embaixo nos comentários. Será que as Americanas vão falir? Essa é uma resposta um pouco incerta. A situação atual é que a empresa está em guerra judicial com seus credores e bancos, querendo receber seus pagamentos. Mas, contudo, podemos acreditar que essa é apenas mais uma vírgula na história da gigante do varejo, que possui mais de 90 anos de história com o Brasil. Mas e você? Gostou do vídeo? Então aperte o botão do like aí e se inscreva nesse canal. Para você é de graça e isso ajuda bastante o canal a crescer. Agora, você já viu como o vício em redes sociais e internet estão deixando as novas gerações mais frágeis? Clica nesse vídeo que estou deixando aí na tela para você e a gente se encontra lá. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e a gente se vê.